Olá, meus amados, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, queridos, hoje estarei compartilhando com vocês o segundo capítulo desta série, Mensagens às 7 Igrejas Apocalípticas para os Dias Atuais. Então vamos à mensagem de hoje. Primeira mensagem apocalíptica à Igreja de Éfeso, parte 2, final. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O Senhor Jesus Cristo menciona 9 virtudes que achou na igreja de Éfeso, mas mesmo assim, ele destacou a falta do primeiro amor na vida do seu povo. Toda a decadência que se verifica na igreja tem como objetivo inicial a falta que se exprime nas palavras do Senhor: deixaste o teu primeiro amor. Portanto, vamos pontuar 8 indícios na vida do crente que comprovam que ele deixou o primeiro amor, como também as consequências se por acaso ele não se arrepender verdadeiramente. Primeiro indício: os que servem e adoram a Deus somente de aparência. Assim diz a palavra do Senhor. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Segundo, os que pecam e não sentem mais temor, pois consideram as coisas sempre como algo que não faz mal. Podemos observar o exemplo de Acã na cidade de Jericó. Assim diz a palavra do Senhor. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Terceiro, os que criaram um costume de faltar aos cultos sem sentir tristeza ou necessidade em sua vida espiritual. Assim diz a palavra do Senhor. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Quarto, os que andam com as más companhias e ouvem seus maus conselhos. Assim diz a palavra do Senhor. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quinto, os que deixaram de orar em secreto com Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Sexto, os que relaxaram na evangelização para levar pessoas a Cristo Jesus. Portanto, diz o Senhor: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Sétimo, os que não se sacrificam mais em prol da causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oitavo, os que rejeitam ao Senhor por amarem o mundo. Assim diz a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amados, esses indícios na vida de um crente confirmam que ele deixou o primeiro amor. Portanto, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a sua condição espiritual perante Jesus Cristo? Assim diz o Senhor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste. O Senhor nunca repreende nem castiga o culpado, sem primeiro adverti-lo de seu erro.
Antes do dilúvio, Deus revelou-se a Noé, o qual achou graça aos olhos do Senhor, e por obediência apregoou durante 120 anos a mensagem de exortação ao arrependimento, que foi rejeitada, e como consequência veio o dilúvio e destruiu aquela geração. Deus também avisou o povo de Sodoma e Gomorra, por intermédio de Ló, mesmo sabendo que não haveria arrependimento. Deus também usou Jonas para lembrar Nínive de seu pecado. A mensagem foi aceita, os ninivitas se arrependeram e Deus revogou a sentença. Amados, o Senhor sempre traz à memória o pecado do homem e oferece-lhe o perdão antes de entrar em juízo com ele. Como diz a palavra do Senhor: arrepende-te e pratica as primeiras obras. O arrependimento é a reflexão sobre o erro, é o reconhecimento do pecado. O arrependimento traz ao homem a aversão ao pecado e o firme propósito de corrigir-se. Como diz a palavra do Senhor: e pratica as primeiras obras. Obras são frutos, e o Senhor espera que a sua igreja sempre proceda como nos primeiros dias de fé, onde perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E por essa atitude de fé, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Se houver verdadeiro arrependimento em nossas vidas, certamente haverá também verdadeiros frutos do Espírito fluindo em nós. Mas se não houver arrependimento genuíno, diz o Senhor: quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus remove do seu lugar, tanto individualmente como também coletivamente. Isso já aconteceu em muitas igrejas locais e ainda sucede em outras nos nossos dias atuais. Amados, Deus tem removido crentes, obreiros, pastores, igrejas e etc., porque não produziram frutos dignos de arrependimento. O profeta João Batista disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Até algumas denominações o Senhor tem removido de seus lugares e levantado outras para continuarem a sua obra. Portanto, devemos discernir que só o Senhor deve dirigir tanto os pastores como as igrejas, a fim de fazê-los à sua vontade. Enquanto formos fiéis e permanecermos no centro da vontade de Deus, mesmo em meio às lutas, tudo será bênção. Seremos bem-sucedidos e contaremos com a ajuda do Senhor. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Entretanto, se negligenciarmos a fé e o primeiro amor em Jesus Cristo e começarmos a dar ênfase à nossa própria importância, se deixarmos o nosso eu aparecer em lugar de Deus e buscarmos as vantagens, o poder e a fama deste mundo, então o Senhor também nos rejeitará para sempre. Assim diz a sua palavra: brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Em 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 e 7, diz a palavra de Deus: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, diz o Senhor: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Amados, as pessoas brincam e zombam de Deus
porque estão equivocadas com relação à sua soberania. Deus é o Todo-Poderoso, Ele tem o domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do seu poder. Nada acontece sem a permissão dele e nada pode impedir a execução de seus planos. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, a autoridade suprema sobre tudo que existe e acontece. E como soberano, ele punirá toda a impiedade deste mundo. E nenhum ímpio, pecador, injusto, zombador escapará do seu juízo naquele grande dia. Portanto, temei ao Senhor, pare de brincar com a tua vida espiritual, pare de zombar das coisas de Deus e arrepende-te e pratica as primeiras obras antes que seja tarde. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 6, diz o Senhor: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas era uma denominação de uma seita cristã de gentios de Éfeso e de Pérgamo, que rejeitou o parecer da Assembleia em Jerusalém a respeito da carne e da abstinência da fornicação. Aquilo que em Éfeso eram obras tornou-se doutrina em Pérgamo. O nome Nicolau significa conquistador do povo. Era natural de Antioquia e foi um dos 7 diáconos. Alguns escritores dizem que ele se afastou da fé e se tornou chefe dos nicolaítas. Assim também, muitos em nossos dias, de forma equivocada, estão se afastando da fé em Jesus Cristo e de sua palavra. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Bem, queridos, chegamos ao final da primeira mensagem apocalíptica. Ouça a voz do Espírito Santo. Arrependa-se e volte ao primeiro amor. Portanto, se porventura você ainda não entregou a sua vida ao Salvador Jesus Cristo, ou está afastado da presença dele, volte para o Senhor, reconcilia-te com ele agora mesmo e retorne para a casa do Pai. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, graças te damos pela tua palavra. Revela a cada coração, edifica a tua igreja, meu Deus. Ó Espírito Santo, só tu podes convencer o homem do pecado. Portanto, ajuda essa pessoa arrependida a voltar ao primeiro amor. Liberta, cura, perdoa, salva, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Se Deus nos permitir e Jesus não voltar, na próxima quinta-feira, às 21 horas, estarei compartilhando convosco o 3º capítulo desta série, sobre mensagens às 7 igrejas apocalípticas para os dias atuais. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos vós. Amém.